Ok, a apresentação que está para vocês aí, está também no Moodle, né, para acesso de vocês. Ela traz três assuntos: pleiotropia, interação gênica e herança quantitativa. No entanto, hoje nós vamos ver pleiotropia e interação gênica. Não vamos ver herança quantitativa, numa tentativa mesmo de tentar entender qual é a dose de conteúdo que a gente consegue trabalhar por semana. Eu vou reduzir um pouquinho aquilo que trabalharia numa aula presencial. Então, tanto a pleiotropia quanto a interação gênica são formas que a gente tem dos genes se manifestarem, né? Até agora nós vimos muitas vezes características monogênicas, então, ou seja, onde um gene determina essa característica, e geralmente com dois alelos, onde a gente tem um que domina o outro, e isso consegue explicar a hereditariedade daquela característica, né? No entanto, existem características que não são explicadas por esta relação de dominância, né? Por essa condição mais simples, digamos assim. Então, basicamente, o que a gente tem? Nem sempre uma característica é determinada por um par de alelos. Em algumas ocasiões, a gente tem um par de alelos que determina mais do que uma característica, ou uma característica que é determinada pela ação conjunta de mais de um par de alelos, de vários alelos, né? Então, basicamente, a gente tem pleiotropia, quando eu tenho um par de alelos que determina várias características. Aqui um exemplo, né, bem claro é a questão da coloração da cebola. Então, nós temos o mesmo gene que ele determina aumento da pigmentação da cebola, aqui das antocianinas, ele também determina para essa planta de cebola uma maior capacidade de resistência ao ataque fúngico, nos casos de contaminação por alternária, que é uma doença da cebola. Ou seja, não tem como eu separar essas duas características, porque ambas têm origem no mesmo gene. Ele faz com que essas duas características se manifestem. E a interação gênica é justamente o contrário. Quando eu tenho uma característica, mas que para que ela ocorra, para que ela se expresse, eu preciso que vários genes interajam para que isso aconteça. 2 ou mais. Então, para ter um exemplo, uma característica bem clássica, né, da interação gênica é a cor da pelagem do cão labrador. Então, a gente tem cão labrador preto, marrom ou dourado ou amarelo, né? Tem alguns que chamam marrom de chocolate também. Basicamente, o que a gente tem? Nós temos dois pares de genes atuando na determinação dessa cor. O par que a gente chama de B e o par que a gente chama de E. Então, o que acontece? Eu vou ter um par desse gene, no caso o E, que ele vai determinar se ocorre ou não ocorre pigmentação desse pelo. Então, sempre que eu tiver neste par E alelos recessivos, Ezinho, Ezinho, não importa o que eu tiver no B, pode ser Bzão, pode ser Bzinho, o que for. Se eu tiver Ezinho, ele vai determinar que não ocorra deposição de pigmento. Então, como não ocorre essa deposição de pigmento, o cão vai ficar da cor amarela ou dourada. Quando eu tenho o Ezão, eu tenho a deposição de pigmento. Ela vai acontecer. E que cor vai ser esse pigmento? Aí vai depender do alelo que está lá no locus B. Então, se eu tiver Bzinho, vai ser marrom. Se eu tiver Bzão, vai ser preto. Então, esse é um caso típico, clássico de interação gênica, onde nós temos dois pares de genes para determinar uma característica, a cor da pelagem. Então, só testando aqui, né? Por exemplo, o caso da mosquinha das frutas, né? Em Drosophila, o mesmo alelo que condiciona a cor branca dos olhos determina a ausência de pigmentação nos túbulos de Malpighi e nos tecidos que envolvem as gônadas dos machos. Trata-se, portanto, de um caso de... Percebam, eu tenho um alelo que determina várias características. Então, é um caso clássico de pleiotropia e que é bastante comum, inclusive em plantas, como a gente vai ver mais adiante. Então, a pleiotropia é um fenômeno bastante frequente, como eu falei, inclusive, né, em doenças humanas. Aqui é um exemplo, por exemplo, né? Quem tem fenilcetonúria, né, lembra aquela doença que a gente acaba geralmente percebendo através do teste do pezinho? Então, o que acontece? Basicamente, existe um bloqueio, onde a fenilalanina não se transforma em tirosina,
Então, por não se transformar em tirosina, eu vou ter uma série de efeitos, né? Porque a tirosina depois, né, vai fazer parte aqui da rota, né, para produzir melanina, então eu vou ter albinismo, pouca pigmentação na pele, cabelos, olhos claros, né? Ela vai ser importante aqui na tiroxina, que é um hormônio lá da glândula tireoide, então posso ter retardo geral de desenvolvimento. Ela é importante no desenvolvimento da adrenalina, então vai diminuir os níveis no organismo, né? E outros produtos, ou seja, o fato de eu ter um alelo aqui que impede, né, a produção dessa enzima aqui, a fenilalanina hidroxidase, eu vou ter então uma série de efeitos posteriores em razão disso, né? É um caso de pleiotropia em humanos. Então, interação gênica, né, que é a que vai exigir um pouquinho mais de nós em termos de dedicação. Basicamente, eu vou ter dois tipos de interação gênica. São as interações que são epistáticas e as interações que são não epistáticas. Tá? E a gente vai entender cada uma delas. As interações gênicas epistáticas, elas são um pouquinho mais confusas, mas logo a gente já vai ver. Então, nós temos ali a interação gênica epistática. Quando eu tenho esse tipo de interação, o que está acontecendo na verdade? Eu tenho, né, um gene que está inibindo a ação do outro gene. Então, basicamente, eu digo que eu tenho um gene que ele é epistático, porque ele inibe o outro, e um gene que é hipostático, que é o gene que está sendo inibido. Um exemplo que eu coloquei aqui nesse primeiro é, já que nós tínhamos visto, né, um tempo atrás, algumas aulas atrás, a questão do efeito do tipo sanguíneo, existe um tipo sanguíneo que a gente chama de falso O. O que acontece? Lembra que o tipo sanguíneo a gente acaba percebendo ele de acordo com o antígeno que está no sangue. Se ele tem um antígeno A, é porque ele é sangue A. Se ele tem B, é porque é B. E se ele não tem nenhum, ele é sangue O. Acontece que em alguns casos, ainda que seja um pouco mais raro, né, a substância precursora, aquela que vai se transformar no antígeno A ou no antígeno B, ela precisa ser transformada por uma enzima, né, para que isso aconteça. E em alguns casos raros, não há essa enzima aqui. Ou seja, há um gene, né, que determina que essa enzima não seja produzida, então eu não tenho a transformação. Ou seja, a pessoa pode ser geneticamente do sangue A, do sangue B, do sangue AB, mas se eu fizer um teste do sangue dela, eu não vou encontrar nenhum antígeno. Então eu acabo dizendo que ela é do sangue O, mas na verdade não. Ela é um falso O. E isso pode dar alguns problemas de saúde, inclusive, porque se ela receber uma transfusão sanguínea errada, né, isso pode vir a ser problema, o organismo dela rejeitar normalmente. Então, que os tipos sanguíneos que a gente já tinha, né, com os alelos, né, A, B, né, e o O. A grande diferença é que quando eu tenho a questão do falso O, lá nesse alelo H, que a gente nem tinha visto no tipo sanguíneo, porque ele atua numa substância ainda precursora, nós vamos ter dois alelos recessivos aqui, e aí por conta disso eu não vou ter essa transformação, né? Então, eu tenho um gene, que é o alelo H, inibindo a ação do outro gene, que produziria os antígenos. Essa interação gênica epistática, então, ou seja, quando eu tenho uma inibição de um gene, de um par de genes sobre o outro, ela pode acontecer de três formas: epistasia dominante, epistasia recessiva e a epistasia recessiva duplicada. Então, a epistasia dominante é quando eu tenho um par de alelo dominante que inibe a ação do outro par, né? Um exemplo clássico é a cor da pelagem em cavalos. Eu tenho esse alelo aqui, que é o W, né, dominante, ele inibe a manifestação de cor. E o alelo B, ele determina a cor do pelo. Ou seja, sempre que eu tiver o alelo W maiúsculo aqui, o dominante, não vai haver deposição de pelo e eu vou ter então uma cor da pelagem amarela. Se ele for recessivo, ou seja, se ele não inibe a deposição de pelo, eu vou ter a cor da pelagem de acordo com o outro par, o B. Então, sendo Bzinho vai ser marrom, sendo Bzão vai ser preto. Nesses casos aqui, a gente vai perceber que quando eu fizer aquele quadrado de Prunet e simular alguns cruzamentos, a proporção fenotípica que vai dar não vai ser mais 9 para 3 para 3 para 1, como o Mendel viu. Porque a forma de se expressar esses genes é diferente. Então, eu vou ter uma proporção fenotípica de 12 para 3 para 1, sempre que eu estiver cruzando duplo heterozigotos.
No caso da epistasia recessiva, é muito parecido. O que acontece? É quando eu tenho um par de alelos recessivos que ele inibe a ação do outro par. Então, o exemplo é aquele que eu já tinha mostrado antes, que é a questão da cor da pelagem em labradores. Então, basicamente, eu tenho um alelo Bzão, que determina a pigmentação preta, e um Bzinho, que determina a pigmentação marrom. O alelo Ezão, ele determina que tenha pigmento, e o alelo Ezinho impede. Então, ele está inibindo a deposição do pigmento. Nesse caso aqui, nós temos uma proporção fenotípica de 9:3:4, bem diferente também nesses casos aqui. E aí eu tenho a epistasia recessiva duplicada, que é um pouco mais rara, né, em especial no nosso objeto de estudo, mas só para citar que ela também existe, né, quando eu tenho um par de alelos recessivos que inibe a ação dos alelos localizados no outro par. Mas o par de alelos desse outro alelo também inibe a ação dele, ou seja, né, são dois alelos que ambos, se eu tiver todos os recessivos de um lado, né, se eu tiver todos os A's recessivos aqui, ele inibe o B. Se eu tiver todos os B's recessivos aqui, ele inibe o A. Então, um inibe o outro. Um dos casos é a surdez humana congênita, né? Quando tem homozigose dos alelos Dzinho ou Ezinho. Eu tenho o par D e o par E. Se algum deles for duplo recessivo, Dzinho, Dzinho ou Ezinho, Ezinho, né, a pessoa vai ter surdez humana, né, já desde o nascimento, porque um inibe o outro. Para audição normal, é necessário que ambos tenham alelos dominantes. Ou seja, se todos nós estamos aqui escutando essa aula, é porque nós não temos, em nenhum desses dois pares, uma homozigose de recessivo. Então, nesse caso aqui, a proporção fenotípica fica 9:7. Vamos testar um pouco, ver se a gente entendeu, então. Vamos fazer um exercício aqui que é sobre a questão da cor da pelagem dos cães labradores. Então, as três cores de pelagem de cão labrador, preta, marrom e dourada, são condicionadas pela interação de dois genes autossômicos, cada um deles com dois alelos, Ezão, Ezinho e Bzão, Bzinho. Os cães que são homozigotos recessivos, Ezinho, Ezinho, não depositam pigmento nos pelos e apresentam, por isso, uma pelagem dourada. Já os cães com Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho apresentam pigmentação nos pelos, pode ser preta ou marrom, dependendo do outro gene. Os cães que são homozigotos recessivos, Bzinho e Bzinho, têm pelagem marrom, enquanto os que têm Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho são pelagem preta. E aí ele nos propõe aqui um cruzamento, então, de um labrador macho de cor dourada com duas fêmeas, uma fêmea de cor preta e uma fêmea de cor marrom. Vamos fazer a resolução desse exercício então para a gente ver como é que funciona. Então aqui é o mesmo exercício, eu só mudei um pouquinho para que a gente possa resolver ele junto, né? Então ele nos diz ele nos explica como é que acontece como é que esses alelos se manifestam, e ele nos propõe um cruzamento. Então, eu tenho, né, primeiro que é importante ele dizer, sempre que eu tiver Ezinho, Ezinho, não tem deposição de pigmento, então ele é dourado. Quando eu tiver pelo menos um Ezão, vai ter deposição de pigmento, que vai ser preto se tiver um Bzão, ou vai ser marrom se tiver dois Bzinhos. Ele propõe um cruzamento de um macho que é dourado, então se ele é dourado ele tem que ter Ezinho, Ezinho, com uma fêmea que tem cor preta, então ela tem que ter pelo menos um Ezão e ela tem que ter um Bzão. E de uma outra fêmea de cor marrom, que ela tem que ter pelo menos um Ezão e vai ter que ter dois Bzinhos. Então, diz que do cruzamento do macho dourado com a fêmea preta, nasceram filhotes dourados, pretos e marrons. Se isso aconteceu, eu sei que esse Ezinho de um filhote dourado tem que ter vindo um daqui, ok, e um vai ter que ter vindo daqui da mãe. Então, já descobri que ela é heterozigota nesse caso aqui. E se tiveram filhotes marrons, então são filhotes que têm Bzinho, Bzinho. Tem que ter vindo um Bzinho daqui e um Bzinho daqui. Diz também que do cruzamento com a outra fêmea de cor marrom, teve filhotes de ambas as cores. Ou seja, eu sei que se teve um filhote dourado, teve Ezinho, Ezinho, teve que ter vindo um daqui e um daqui. E se teve filhotes de cor preta, tiveram que ter pelo menos um Ezão e um Bzão. Como o Bzão não pode ter vindo da mãe, veio do pai. Então tem um Bzão ali. Nesse caso, eu identifiquei já os genótipos de cada um dos pais, então. Então eu respondo a primeiro, o genótipo do pai, depois os gametas que ele gera, todas as possibilidades de combinação entre B e E,
e fenótipo da primeira fêmea e da segunda fêmea.